É legal comparar dois momentos diferentes da carreira do Katsuhiro Otomo. O Akira, esse retrato cheio de luz e energia de uma gangue de motoqueiros num cenário de pós-apocalipse nuclear, e a história bem mais desacelerada de Houjin Z, alguns anos mais tarde, que parte do envelhecimento da população como problema principal. Um setor do governo do Japão desenvolveu um robô especificamente para lidar com esse, entre aspas, problema dos idosos. O problema seria o salário muito alto das enfermeiras e a incapacidade de sustentar saúde e seguridade social no geral, num país que via sua população ficar cada vez mais velha. Os dois filmes, mesmo diferentes, têm a tecnologia o grande diferencial que transforma aquele mundo e as pessoas nele. No Rodin Z, essa tecnologia nova, definida enfaticamente como vindo dos Estados Unidos e sendo alimentada por energia nuclear, é um tipo de cama robô que se propõe a atender todas as necessidades dos idosos, de higiene, de alimentação, de entretenimento, descanso, como um tipo de casulo que eles ficariam para sempre. Tudo é apresentado já dando exatamente o tom de como o ser humano em questão ali é, na melhor hipótese, um consumidor passivo e na pior, só um rato de laboratório mesmo. Mas, como um resultado que não estava nos planos, o idoso escolhido para o teste, o Takazawa, e o robô, que desenvolve um tipo de subjetividade e personalidade, se misturam numa coisa cada vez mais difícil de definir, enquanto a Haruko, a antiga cuidadora dele, tenta de todo jeito libertar ele da máquina. Por um lado, o conflito inicial parece ser esse, entre uma seguridade social de verdade, na forma de um contato e relação humana verdadeiros, que é natural, com a frieza robótica e desumanizante, que não está preocupada com o problema, mas com interesses militares e econômicos, e adquire até uma forma monstruosa. Não é exagero dizer que o filme tem alguns momentos de terror mesmo, uma aflição no que aquelas pessoas estão se transformando. Mas se o meu relato até agora está parecendo sombrio demais, mesmo esse lado existindo, o Rodin Z é, antes de tudo, uma comédia, e essas questões não necessariamente estão sendo colocadas de um jeito totalmente fatalista. A proposta toda já é absurda demais para isso. Um grupo de idosos hackers ajuda a personagem a tentar salvar o idoso da máquina, e tem toda uma sequência em que a cama vira um tipo de mecha fora de controle. É para ser uma experiência e uma perspectiva mais leve, mesmo tocando em todo um histórico de insegurança sobre o futuro em relação à tecnologia. O filme comunica diretamente com as histórias de robô gigante da década de 50 e 60. Essas histórias, no surgimento, estavam tratando sobre a Segunda Guerra e os impactos dela no Japão. Várias vão mostrar crianças que se veem na posse de uma tecnologia militar com potencial ilimitado, e a relação com essa tecnologia tem o potencial, junto com a pureza e otimismo infantil, de manter a paz e proteger a Terra de ameaças externas. A geração nova tem nas mãos uma herança, no sentido de tecnologia e progresso técnico, que carrega a possibilidade de servir o propósito de reerguer o Japão no pós-guerra. Essas narrativas, a tecnologia surge inicialmente como uma coisa separada da pessoa e que tem uma aparência e um caráter meio idílico. Já no Mazinger Z, do Gonagai, na década de 70, a tecnologia é vista menos como um potencial transformador otimista e mais como uma coisa cuja existência por si só é um pouco assustadora. Ela carrega junto o potencial de amplificar a vontade do humano para um novo patamar, seja lá qual for essa vontade. E ele não controla mais ela à distância, mas sim pilota esse robô por dentro. Ele está na cabeça e por trás das escolhas e ações possibilitadas por essa tecnologia. A herança do Japanium na mão da nova geração já passa a ser mais incerta. A partir desse lidar com uma herança incerta, o Akira do Katsuhiro Otomo dá um salto em que a juventude já se vê completamente alheia ao mundo e às decisões dos adultos, que se manifestam tipos prédios como um peso estático e coercitivo nas costas desses adolescentes. Mesmo com toda a postura de delinquência e rejeição que eles têm com essas instituições, o contato com a tecnologia se dá da mesma forma que todos os outros elementos do mundo adulto na história, junto com a escola e a polícia. É coercitivo, e ele nem mais controla ela por dentro, tipo um robô. É a tecnologia que está dentro do humano e explicitamente distorce e transforma ele por dentro, em algo que pode tomar uma forma grotesca. Mais do que nunca a linha entre a pessoa e a máquina ali se borra, e o contexto macro da história é influenciado em níveis mais drásticos e mais extremos do que se poderia imaginar pelos dramas e experiências pessoais de um menino que se vê com essa herança nas mãos. No Rodin Z, é quase como se a tecnologia ali cumprisse no início o papel de enterrar a geração passada de vez num lugar que a geração nova simplesmente não teria que lidar mais com eles. O Takazawa também se recusando a se apagar e voltando como um tipo de pesadelo mecha, parece o destino trágico óbvio para a história.
Mas acaba que o que traz ele de volta ali é não um desejo de vingança que vai submeter todo mundo ao terror daquelas coisas que eles escolheram enterrar, mas memórias e sentimentos bons que ele tem e quer trazer de volta. Metade do filme é sobre ele tentando chegar até a praia porque tinha saudade de ficar lá com a esposa. Parece que a humanidade, de forma geral, ali já virou uma coisa totalmente diferente e vive num mundo que nunca mais vai ser o mesmo diante dessas tecnologias. E diante disso, o Otomo tenta mais resgatar alguma ternura no que sobrevive de humano, ou seja lá o que for, nessa bagunça que se torna a identidade moderna japonesa. O maniqueísmo entre natural e artificial em algum momento se perde naquele meio, e não necessariamente de um jeito trágico, considerando que o personagem decide passar um fim de tarde na praia com a arma nuclear testada nele. No fim, o Otomo tá olhando para aquilo tudo mais com ironia do que qualquer outra coisa. É um pouco injusto que o autor seja lembrado quase que exclusivamente pela visão mais desesperadora de Akira, e não tanto pelo lado também caloroso que existe em Rodin Z. Meu nome é Otávio e recomendação rápida, Mazinger Z tá na Netflix pra assistir. E eu também não teria ido atrás nem feito esse vídeo se não fosse o conteúdo do Ilha Kaiju aqui no YouTube, que é ótimo e vale a pena conhecer. Confere a nossa campanha no Apoia-se, é só com ela que dá pra continuar fazendo vídeo nesse ritmo aqui no YouTube. E muito obrigado por assistir.